Muito boa tarde. A partir de agora, você confere novos destaques do Brasil e do mundo desta quarta-feira. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro confirmou a primeira morte por dengue nesta quarta-feira. Outras 6 mortes estão sendo investigadas. Até o momento, existem 4 polos de atendimento para pacientes com dengue na cidade e a expectativa é que outros 5 sejam inaugurados até sexta-feira. O Rio já contabiliza 13.550 casos da doença só este ano, número que corresponde a cerca de 60% de todos os casos registrados no ano passado. A maior facção criminosa do país estaria tentando bloquear a circulação das chamadas drogas K. Segundo o Ministério Público de São Paulo, a intenção dos traficantes não seria salvar vidas, mas aumentar o lucro do tráfico. O Ministério Público interceptou mensagens da principal facção criminosa do país com ordens para interromper a circulação das drogas K nas ruas e também nos presídios. Segundo o MP, a facção criminosa que inseriu essas drogas dentro do sistema prisional perdeu o controle de qualidade da produção e de remessa dos entorpecentes, o que resultou em surtos psicóticos, mortes de detentos e problemas com visitas. Foi isso que teria levado a facção a proibir a circulação desses entorpecentes, primeiro nos presídios e depois nas ruas. As drogas K, ou zumbis, como também são conhecidas, imitam os efeitos da maconha, mas com uma potência muito maior por causa da concentração de THC contida nesse entorpecente sintético. Ele é feito a partir de plantas pulverizadas com produtos químicos que atuam nos receptores de canabinoides no cérebro, mas seria uma mistura de cocaína, heroína e fentanil. Um opioide sintético que é 50 vezes mais potente que a morfina. As drogas K podem causar danos irreversíveis ao cérebro e ao coração, com sintomas como taquicardia, alucinações, paranoia, ansiedade, convulsões e até a morte. Inclusive, já são consideradas as mais letais da atualidade. O entorpecente é altamente viciante e mais barato que várias outras drogas. Por isso, o consumo nos últimos anos aumentou consideravelmente. Segundo dados da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, em menos de um mês foram registrados 49 casos suspeitos de overdose por esse tipo de droga. 603 mil pessoas foram excluídas do Cadastro Único do Governo Federal ao longo de 2023. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social informou nesta quarta-feira que todas já haviam morrido há mais de um ano. O CadÚnico é considerado a porta de entrada para diversos programas sociais do governo federal, como o Bolsa Família, o benefício de prestação continuada e a tarifa social de energia elétrica, por exemplo. Segundo o governo, desse total de 603 mil pessoas, 21 chegaram a receber pagamentos do Bolsa Família, mesmo após terem morrido, mas não informou a quantia paga a essas pessoas. Desde março do ano passado, o governo iniciou a fase de revisão cadastral do programa social para evitar que pessoas recebam benefício de maneira irregular e garantir que haja recursos para os pagamentos a quem efetivamente precisa. E agora vamos ao Minuto da Economia desta quarta-feira. Saiu o resultado consolidado das contas públicas do ano passado. Incluindo a União, estados, municípios e empresas estatais, o saldo negativo foi de pouco mais de 249 bilhões de reais. O pior desde 2020, quando começou a pandemia de Covid. E aí aparecem as mágicas da contabilidade. Pelo que foi apresentado hoje, apesar de os gráficos estarem recheados de números vermelhos, a meta fiscal foi cumprida. Como? É simples. O governo conseguiu autorização para gastar 240 bilhões a mais na saúde e educação, no Bolsa Família e para pagar precatórios. E sem contar na hora de conferir a meta. Foi para consertar o que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já chamou de calote do Bolsonaro. Aí parece que está tudo certo, mas não está.
O ex-presidente manobrou em ano de eleição e o atual passa por muita dificuldade para realmente ajustar as contas. Afinal, pedir autorização para gastar sem entrar na contabilidade final pode impressionar algumas pessoas. Mas olha só, quando o Banco Central colocou os juros na planilha, o resultado foi uma fatura de quase R$1 trilhão. A gente, quando compra um carro ou apartamento, sabe como isso acontece. Na administração de um país é a mesma coisa, só mudam os discursos. Diretores de diversas áreas estão no topo do ranking de empregos formais com melhor remuneração no país. Mas existem trabalhadores que exercem 9 ocupações que pagam menos do que um salário mínimo. A categoria mais bem remunerada do país, quando falamos de trabalho formal, é a do diretor de crédito, exceto o imobiliário, que tem um salário médio de R$ 47.700. Pelo menos é isso que apontam os dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, a partir dos vencimentos praticados em 2023. Ainda compõem as primeiras colocações nesse ranking diretores de outras áreas, como de mercado de capitais e risco de mercado, por exemplo, cujos salários superam os R$30 mil. Gerentes de tecnologia, engenheiros e médicos ainda estão entre os 100 profissionais mais bem pagos. Em contrapartida, 9 ocupações tiveram um rendimento mensal menor que o salário mínimo em vigor. Os apresentadores de festas populares tiveram o menor salário, R$ 936,07 por mês no ano passado. Também estão na lista os gandulas, agentes indígenas de saúde, professores de terapia ocupacional e pequenos produtores e trabalhadores rurais. Os dados do CAGED são coletados das empresas e incluem somente quem trabalha com carteira assinada, ou seja, os informais não entram na lista. O salário médio de admissão no Brasil ficou em R$ 2.037,94 em 2023. Vale lembrar ainda que, apesar do Brasil ter gerado pelo menos 1 milhão de empregos no ano passado, a faixa entre um salário mínimo e um salário mínimo e meio foi a responsável por esse crescimento, enquanto as contratações que pagam mais de 2 salários mais demitiram do que contrataram. E a NASA, Agência Espacial Norte-Americana, lançou um satélite revolucionário que vai permitir analisar os sinais vitais da Terra e ter melhor compreensão da saúde do planeta, especialmente dos oceanos e da atmosfera. A oceanógrafa da NASA, Violeta San Juan, explicou à agência EF que o PACE será colocado numa órbita mais distante que a Estação Espacial Internacional, a cerca de 677 quilômetros da Terra. A cientista espanhola destacou que se trata de um satélite revolucionário, porque irá fornecer detalhes do oceano, especialmente das microalgas, algo que nunca tinha sido alcançado antes. O fitoplâncton representa apenas 1% da massa vegetal total do planeta, incluindo o terrestre, mas mesmo assim gera aqueles 50% a 60% do oxigênio que estão disponíveis no planeta. A missão PACE, sigla em inglês para Plankton Aerosols Clouds and Ocean Ecosystems, é única porque, além de analisar detalhadamente o fitoplâncton, faz do ponto de vista de sua interação com aerosóis e substâncias suspensas no ar. Segundo a cientista, isso dará uma visão incrível que não tínhamos até agora sobre como os nossos oceanos se comportam, de como a atmosfera e como ambos interagem e regulam o nosso clima. O satélite é composto por 3 instrumentos, incluindo um sensor que pode identificar até 256 cores no oceano, enquanto as ferramentas anteriores só conseguiam diferenciar menos de 10 tonalidades. E em Tóquio, lá no Japão, uma nova exposição digital imersiva apresenta cachoeiras de luz, chuva de estrelas e mares de flores, localizada no maior arranha-céu do país. O projeto, intitulado Borderless, do coletivo de arte japonês Team Lab, apresenta efeitos de cachoeira, chuva de estrelas e mares de flores. O objetivo da obra é alcançar as pessoas e fazê-las refletir sobre a vida e o mundo de uma forma mais positiva,
com experiências inéditas e ao mostrar uma nova beleza até então desconhecida. O autêntico labirinto, criado no complexo Azabudai Hills, com 330 metros de altura, tem mais de 50 instalações que interagem com os visitantes. O coletivo Team Lab disse que a percepção do mundo agora é feita por meio da televisão ou da internet, e é por isso que eles queriam criar uma experiência que usasse todos os sentidos. E essa edição fica por aqui, mas daqui a pouquinho, às 6h30, eu volto com mais notícias para você. E também às 10 da noite, informações ao vivo. Obrigada pela sua companhia. Tchau.